História para o 8º ano da COPELG. Professora Elizabeth Zanon. A independência da América Espanhola. E aqui a gente vê uma das figuras mais importantes dessa independência da América Espanhola, bem como o mapa da América Espanhola. Então, a independência da América Espanhola, ela ocorreu, de certa maneira, graças à grande influência do revolucionário Simón Bolívar, que tentou unificar toda a América Espanhola e implantar uma política pan-americanista a partir do Congresso do Panamá, que ocorreu em 1826. Só que o projeto dele não foi concretizado e as independências não significaram uma ruptura com a estrutura social colonial. Tanto é que a elite que ocupava os mais altos cargos continuou nesse local, e enquanto a maioria da população continuava sem seus direitos. O processo de descolonização foi um movimento de separação liderado pelos crioulos, onde eles objetivavam autonomia frente à metrópole espanhola. Após as independências, surgiram então diferentes países com um modelo republicano de governo. A independência, ela passa a ser uma independência elitista, porque eles não se preocuparam com a situação de índios, negros e mestiços. Estes teriam que servir apenas como força para alcançar a independência, sem, contudo, receber nenhum benefício após essa independência. A importância dos Estados Unidos dentro dessa América Espanhola. Ele mostrou-se que é possível, mesmo com o poderio da metrópole, a colônia pode ter sucesso, mesmo estando em condição de submissão, que era a característica dentro do pacto colonial. Estados Unidos também ele vai servir de inspiração para os países independentes elaborarem a sua Magna Carta, que é nada mais do que a sua Constituição. A interferência dos Estados Unidos em Cuba é quando ocorre uma permuta das relações de poder colonial, haja vista a nação cubana não ter conquistado a sua total independência após se emancipar da Espanha. Então, os Estados Unidos vai interferir nessas relações de poderes dentro de Cuba. Sua Constituição também, que é promulgada em 1901, é tutelada pelos Estados Unidos e marcada pela Emenda Platt. Essa consistia em um instrumento jurídico que conferia privilégios à nação norte-americana, como a concessão da Baía de Guantánamo e o poder de intervenção nos assuntos internos cubanos. Então, os Estados Unidos ajudou Cuba a se emancipar e a se livrar da Espanha, porém, teve que assinar um documento e dentro da própria emenda consistia uma lei jurídica onde os privilégios dos Estados Unidos estavam ali registrados. A independência do Haiti foi um pouquinho diferente, porque lá no Haiti houve sim um protagonismo dos escravos, houve um apoio de lideranças populares que defendia a abolição e também defendia a reforma agrária. O início do processo de independência do México começou com um movimento popular liderado pelos padres Hidalgo e Morelos, que tentou tomar o poder. A Revolução Social de Hidalgo pretendia principalmente a abolição da escravidão e a extinção da propriedade privada. Os desejos de Simón Bolívar. Ele desejava ter uma América Espanhola única, ou seja, formar uma única nação nessa América Espanhola, mas não deu certo. Por que não deu certo? Porque muitas regiões elas não tinham ligações entre si. A Inglaterra e os Estados Unidos queriam a fragmentação para melhor explorar. Era melhor estar fragmentada, dividida, e aí assim tanto Estados Unidos como Inglaterra conseguiriam explorar e dominar. E também as lideranças locais não queriam perder seus domínios. Então, por esses três motivos, o sonho, o desejo de Bolívar não se concretiza. Países que integram o Congresso de Panamá em 1826 são o México, o Peru,
as Províncias Unidas da América Central, a Grã-Bretanha e a Grã-Colômbia. A Grã-Colômbia, na época, era formada por Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. E o Brasil não participa desse congresso por 2 motivos. Primeiro motivo é um motivo político, porque ele tem medo de que, através desse congresso, se instaure um sistema republicano. E o segundo motivo é da questão locacional mesmo, que é o acesso à América Interiorana era muito difícil e acreditava-se não chegar a tempo nesse congresso. A América Latina, ela não participa do processo da Revolução Industrial porque a aristocracia estava mais preocupada em luxar, em gastar, em ostentar, do que se preparar com material e com técnicas para uma revolução industrial. A América Latina também não tinha a rulha. A rulha era o carvão no qual servia como combustível para as máquinas, aquele carvão que acabava movendo as máquinas na Revolução Industrial. E também a América Latina não tinha condições materiais para explorar as riquezas. Então, esses são os motivos pelo qual a América Latina ela não participa do processo da Revolução Industrial. Agora você vai responder a atividade suplementar, o capítulo 6, e depois você vai fazer a correção desse capítulo assistindo novamente essa videoaula. Isso que eu fiz aqui foi uma síntese dessas questões, dessas atividades do capítulo 6 da atividade suplementar de vocês. Então, eu espero que tenha ajudado e foco no estudo.